Eu participo do Fórum Municipal de Educação de Vitória e do Fórum Nacional Popular de Educação aqui no Espírito Santo. Ao longo dos últimos anos, nós acompanhamos o debate tanto da Meta 1, que é da educação infantil, quanto da Meta 4, que é relacionada à educação especial. E temos desafios. Tive acesso ao material apresentado pelo Fórum Estadual, a equipe de monitoramento, que eu também quero parabenizar esse momento, pelo esforço, né, que todos os fóruns estão, neste momento, se debruçando em organizar os dados, as metas, a preparação das conferências municipais e conferências estaduais, né? E eu trouxe aqui algumas reflexões no sentido de compartilhar com o Estado, né, da Bahia, com os colegas que estão inseridos no processo educacional, considerando que a pauta da inclusão escolar ela é um tema em debate constante. E dizer que, quando estamos pautados na luta pela garantia do direito à educação das crianças e estudantes públicos da educação especial, nós estamos pautados a partir da nossa Constituição Federal de 88, a partir da nossa LDB de 96, e também da nossa luta histórica dentro da área da educação especial, e que hoje nós referendamos a Política Nacional de Educação Especial numa perspectiva inclusiva de 2008. Por que o marco de 2008 como a política? Porque foi um movimento intenso dos movimentos sociais, da academia, de pesquisadores, que já estávamos num processo de aprofundamento e compreensão da modalidade da educação especial, né? E nós temos hoje, né, uma grande preocupação, porque nós sabemos que em 2020 tivemos, né, a aprovação do Decreto 5626, em que traz vários retrocessos, principalmente em relação à sinalização do retorno das classes especiais, que isso para nós é um retrocesso como especialistas, como pesquisadores na área, fragmenta a proposta de uma formação continuada, que fortalece o trabalho colaborativo. Então, nós temos que ter muita atenção a essa pauta, porque à medida que nós avançamos no processo de inclusão no nosso país, nós também tivemos retrocessos em vários âmbitos das políticas educacionais, né? E aqui hoje nós vamos ter um momento de alguns alertas, de desafios, mas também de proposições, né, que venho compartilhar aqui com o fórum, né? Pode passar. Então, como a colega me apresentou, eu falo desse lugar, né, da Prefeitura Municipal de Vitória, aqui no Espírito Santo. Atualmente, eu estou como pós-doutoranda aqui em educação, na linha de diversidade e práticas educacionais inclusivas. Pode passar. Bom, a nossa meta, a meta 4, ela traz aí na sua proposição universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e autossabilidade e superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia do sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. Então, só na meta, na síntese da meta, nós temos questões muito caras, né? O próprio verbo universalizar, que tem um peso importantíssimo à população de 4 a 17, trazendo aí a discussão da obrigatoriedade, a definição do público-alvo da educação especial, crianças e estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades de superdotação, dizer que esse acesso à educação básica, ele é importante, ele está em expansão, e trazendo a importância do AEE, do Atendimento Educacional Especializado,
conforme nós temos na legislação a Resolução 4 de 2009, que apresenta o serviço, né, do atendimento educacional especializado como uma ação complementar e suplementar ao currículo, não sendo obrigatória, mas que tenha uma articulação desse currículo do contraturno com o currículo da sala de aula, né, comum, da sala de aula regular, né? E também um grande destaque nas salas de recursos multifuncionais, que até 2015 nós tivemos um grande investimento do governo federal. Após 2015, nós tivemos problemas nesse regime de colaboração a partir do governo federal. E dizer que quando a meta sinaliza classes, escolas ou serviços especializados, não está sinalizando o retorno da sala especial, mas dizendo que nesse contraturno nós vamos ter um AE que vai atender a especificidade desse estudante que retorna no contraturno na sua segunda matrícula, na qual ele tem direito. E aí, nos dados, eu fiz questão de buscar no relatório do INEP, no relatório de 2022, nós podemos observar como tivemos a ampliação das matrículas de 4 a 17 anos, mas nós temos que destacar que no período de 2018 nós temos, né, aí um avanço nessa articulação da classe comum com o AE, que conforme aí o destaque na linha amarela, né, nós temos aí, né, uma ação colaborativa, né, do estudante aqui na sala regular e no trabalho do contraturno, mas nós temos também um decréscimo após 2018, né, trazendo aí várias questões nesse período, dentro da política de educação inclusiva, né, que ela tem a sua força maior e origem em 2008, em 2018 ela completa 10 anos, porém, nós temos já algumas questões em declínio em 2019, 2020 e 2021. Né, quanto a essas matrículas, aos avanços de matrícula, e que isso temos vários fatores contextuais, fatores políticos, a própria questão do financiamento da educação, a ausência do regime de colaboração, que isso acaba afetando a ampliação dessas matrículas. Pode passar. Pode passar o slide, obrigada. Bom, aí nós temos também um dado muito importante que o documento do INEP apresenta, que é o percentual de matrículas na educação básica de 4 a 17 anos por deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades, superdotação, que recebe atendimento do AE por raça, cor. E é importante também destacar como há um declínio dessas matrículas, né? Se ali em 2013, 2014, 2015, né, tem um percentual, né, em equilíbrio, nós observamos que de 18 a 2019 já também tem uma queda. Ou seja, as nossas crianças e os nossos estudantes no monitoramento, onde estão esses estudantes e essas crianças com deficiência? Elas estão matriculadas, né? Como tem sido esse atendimento no contraturno, né? Como tem sido o próprio monitoramento do município e quais políticas articuladas vêm acontecendo na garantia de manter essa matrícula, porque os estudantes eles podem estar acessando, mas podem não estar permanecendo.
considerar também o período pandêmico. O período pandêmico, nós tivemos um declínio nessas matrículas, até porque nós observamos que as famílias tiveram muitas dificuldades em manter os tratamentos terapêuticos dos seus filhos e também ter uma relação com a escola, porque tudo acontecia de modo virtual. Então, essa relação família-escola, ela também acabou se fragilizando no tempo de pandemia, né? Quais elementos hoje nós teríamos que retomar nessa grande busca ativa com esse público-alvo? Pode passar. Aí pode passar os slides, obrigada. E aí, o documento do INEP, nós temos algumas reflexões já, né? No âmbito nacional. Em 2021, 93,5% das matrículas da educação básica de alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, TGD e altas, ocorreram em classes comuns, o que representou um acréscimo de 8,2 ponto percentual no período de 2013 a 2021. É importante dizer, então, que em 2021 nós chegamos a 93,5% dessas matrículas, né? Desses estudantes nas classes comuns, e que isso é importante, porque é uma virada na chave em que esses estudantes eles passam a acessar a nossa escola, a ampliar, né, essas matrículas. Dentro desse tempo, dentro da escola, né, com a participação de todos. Uma outra questão muito importante, que eu também quero destacar, considerando o âmbito das regiões, né, a região Nordeste e Norte apresentam a quase universalização prevista na Meta 4, com 99,2%, 98% das matrículas do público-alvo em classes comuns, respectivamente. Os maiores crescimentos no período ocorreram na região Sudeste, que aumentou 10,2 pontos percentuais, e seguida de regiões Sul, Centro-Oeste, com um crescimento de 8 pontos percentual e 6,4 pontos percentuais, respectivamente. Um outro tópico que também me chamou a atenção é que nos estados do Espírito Santo, que é o estado em que eu estou, Acre, Rio Grande do Norte, todas as crianças matriculadas entre 4 e 17 anos de idade, com deficiência, TGD e altas habilidades, estão matriculadas em classes comuns, né, próximo ao cumprimento da Meta 4. Com percentuais de matrícula acima de 98%, estão aí Santa Catarina, Alagoas, Pará, Piauí, Roraima, Bahia, Ceará, Amapá, Rondônia, Pernambuco, Sergipe. Mas quando estamos trazendo a meta, ela está concentrada no período de obrigatoriedade da educação básica. E como especialista da educação infantil, eu tenho que destacar a importância, né, de ampliação de matrículas no atendimento de 0 a 3, com os nossos bebês. Eu estou no município, o município de Vitória, em que hoje os nossos centros de educação infantil, nós temos atendimento, né, a partir de 6 meses, né, na educação infantil, as crianças acessam, e os nossos bebês com deficiência, eles estão já nos espaços-tempos da educação infantil aqui no município de Vitória. E nós observamos aqui no Espírito Santo uma ampliação também nos demais municípios, não só na região da Grande Vitória, mas com experiências muito particulares na região norte do estado, na região sul do estado, na região centro-serrana, com experiências importantíssimas do acesso, né, dessas crianças, como o destaque que nós temos hoje na nossa área, né, José Geraldo Bueno, a Silvia Melete, em que realizaram pesquisas falando do acesso e da permanência como garantia desse direito à educação, dessa tríade importante, acessar, permanecer, e como se apropriam desse conhecimento historicamente acumulado, como é importante, desde pequenas, nossas crianças estarem acessando a educação infantil, com as suas propostas curriculares, com a perspectiva de uma interação, de uma mediação e de um trabalho colaborativo.
Então, esse destaque é importante trazer aqui na nossa reflexão. Em 2018, eu estive como gerente no âmbito estadual da educação especial aqui no Espírito Santo, em uma ação do Ministério da Educação, já tinha-se dados de 120% de aumento de atendimento às crianças na educação infantil relacionadas à modalidade da educação especial. Então, o nosso público compreende o processo de inclusão, mas nós sabemos que com o período pandêmico, com as questões que tivemos de atravessamentos no âmbito político, dentro das políticas educacionais, nós também tivemos alguns retrocessos, né? Pode passar. E os dados da Bahia, né? Me chamou muita atenção como a gente tem trabalhado nos dados do Espírito Santo e dos municípios, ao acessar os dados da Bahia. Tem algumas considerações que quero compartilhar com os colegas, com os dirigentes, com os gestores, com professores, estudantes que estão aqui participando da nossa conferência. Existe um aumento significativo no número de matrículas em classes comuns, mas ainda existe um percentual nas classes especiais, nas classes exclusivas. E aí cabe uma reflexão. Como o Estado da Bahia pode iniciar um movimento, né, de trazer esses percentuais, né, para a nossa escola comum, para o nosso trabalho de inclusão, fortalecendo as políticas inclusivas, fortalecendo as políticas de formação continuada, fortalecendo as redes de colaboração, porque na nossa meta, nós estamos falando de universalizar esse atendimento na nossa escola, num trabalho colaborativo, no atendimento ao AEE. Então, como pensar esse percentual que está nessas classes? Elas estão ainda numa proposta, né, dentro das APAES, das PESALOSES, não existe um acordo de cooperação técnica com a PAI, com a Pestalozzi, ou são classes mesmo exclusivas. Então, é importante monitorar e compreender como está se dando esse aspecto relacionado às classes exclusivas. Temos um aumento significativo nas classes comuns, nas nossas escolas, as matrículas, mas ainda temos as classes exclusivas. Aqui no Espírito Santo, nós não temos classes exclusivas. Hoje a gente tem um trabalho num regime de colaboração, tem um investimento do governo estadual, nos termos de colaboração. Como o governo federal teve um tempo de ausência muito grande de ampliação de políticas inclusivas, nós, enquanto governo estadual, fomos avançando nos pactos. Nós temos um pacto de aprendizagem do Espírito Santo, tem investimentos específicos, isso foi ampliando a rede de colaboração no âmbito estadual, possibilitando cada vez mais o aumento dessas matrículas, e que hoje, esses termos de colaboração, que também envolvem a PAI, que envolvem Pestalozzi, nós temos apenas o atendimento de contraturno nesses espaços e nós temos a matrícula na nossa escola comum. E, claro, vários fatores entram aí, de estudos, de compreensão também em relação ao financiamento do recurso público na escola pública. Existe esse monitoramento e esse processo de acompanhamento também em relação à segunda matrícula. Pode passar. Também esse gráfico me chama muito a atenção, que fala dos estudantes da educação básica, o percentual de quantos estão em azul nas classes comuns, em vermelhinho nas classes especiais. Então, fica um alerta para o fórum e para os municípios da Bahia, como pensar esse processo de inclusão, trazendo esses estudantes,
realmente a vivenciar esse espaço público da educação pública nas nossas escolas? Pode passar, por favor. Bom, aí eu trouxe também uma segunda tabela que ela é muito interessante, né? Falando já da Bahia, como ela ampliou na sua matrícula e a compreensão da modalidade da educação especial, né? Porque a educação especial ela é uma modalidade que perpassa todas as etapas da educação básica e também do ensino superior. Então, tem um avanço, né? Mas é claro que a gente tem que destacar que no período aí de 2019 até 2021 tem um avanço da matrícula e depois tem uma queda, que pode ter fatores do período pandêmico, né, quanto a esse monitoramento, e que agora a gente pode retomar, né, e também podemos atrelar também até as classes excludentes que ainda não estão dentro desses percentuais, porque aqui nós estamos considerando dentro da classe comum, dentro da nossa escola inclusiva. Pode passar. E aqui nós temos algo que me chama muita atenção desde a minha tese de doutorado. Nós tivemos um investimento muito grande a partir da política de 2008, quanto à política de educação especial na perspectiva inclusiva e no trabalho do contraturno, no avanço das matrículas no AEE. Mas nós estamos observando desde 2017, uma grande dificuldade dos municípios e dos estados no avanço dessa segunda matrícula no AEE. Como eu disse, pela Resolução 4, ela é uma ação complementar ou suplementar ao currículo, a partir do momento que a família o desejar, que acontece essa matrícula no contraturno, mas é um exercício nosso a todo momento de militância e de compreensão que é um espaço público, que é um espaço em que esse currículo ele se complementa e que ele também trabalha as especificidades e que contribui com esses estudantes. Então, se eu tenho a possibilidade nos estados e nos municípios de trabalharem ter uma relação do trabalho colaborativo, de se ter uma bidocência e também ter o atendimento educacional especializado, esses municípios têm uma ampliação muito grande nos seus processos de inclusão e na compreensão do que é a inclusão escolar. Então, nós temos um desafio na Bahia, não é só da Bahia, em relação ao atendimento educacional especializado. Acredito que com os avanços agora que vamos ter nas pesquisas, na própria diretoria, né, do Ministério da Educação, nós vamos encontrar esses dados. Hoje a gente já encontra acessando os dados do INEP, essa grande preocupação de estudantes que eles estão matriculados na sala comum, mas sem o AEE. Então, nós temos que ter uma atenção nesse espaço público da escola, como estão esses serviços, como está a ampliação de recursos para a ampliação da sala de recursos multifuncionais, como está a contratação de professores, como está o processo de formação continuada, que isso muito contribui no avanço e na implementação da política. Pode passar. Bom, nós temos aqui também, dentro dessa série histórica, né, de 2017 a 2021, como o atendimento educacional especializado é garantido àqueles que não possuem o atendimento aí na Bahia, né? Então, esse gráfico volta novamente à apresentação em relação aos estudantes com AEE e os estudantes sem o AEE, né? Então, a nossa recomendação dentro, né, das metas, né, e que nós temos as estratégias, é que o Estado tenha um cuidado na hora de avaliar e reelaborar as suas estratégias no plano, né, que estejam atentos em quais indícios e quais estratégias
podem ser ampliadas para que as nossas crianças e os nossos estudantes tenham um atendimento educacional especializado. Buscar experiências em outros estados, com os espaços públicos, com os gestores, ouvir outras experiências. A gente também tem tido a oportunidade aqui, pela nossa universidade, de ampliar regimes de colaboração também com outros países, pesquisar e ouvir esse processo de inclusão, e trazer isso na nossa realidade escolar. Pode passar. E nós temos aí, também nos dados do estado da Bahia, a ampliação dessas matrículas na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, e também aí na educação do ensino médio profissional, trazendo as especificidades que hoje tem no atendimento no estado da Bahia. É importante considerar que a educação infantil, ela tem avanços, mas ela apresenta os seus desafios. No atendimento de 0 a 3, que ele não está obrigatório, no atendimento à educação especial, é a partir de 4 aos 17, que nós temos também um percentual nesse atendimento, na creche, em que ele precisa ser ampliado. No ensino médio, também eu quero destacar que é necessário repensar esse processo do AEE, de pensar nessa política de uma educação especial numa perspectiva inclusiva. Os estudantes, eles estão acessando desde a educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, como isso vem ocorrendo, qual o trabalho, quais os apoios, como estão as salas de recurso, isso é importante ser destacado. Pode passar. Nós temos aí também nas matrículas relacionadas à educação de jovens e adultos. Para nós tem sido um desafio, tem um avanço, mas nós precisamos ampliar mais, pensando a educação de jovens e adultos, até porque em muitas escolas que acabaram na sua reorganização, transformando-se em tempo integral, perdendo a especificidade da EJA. Então, um cuidado muito grande que a gente destaca às redes, às equipes de monitoramento aos gestores, é o cuidado nessa ampliação de rede, realmente em relação ao tempo integral, que o tempo integral ele vem como uma meta importante. Ela tem toda uma especificidade a ser considerada, mas que nos estudos de território não acabem fechando escolas ou até mesmo transformando em tempo integral, como a gente tem visto aqui no município de Vitória, muitas vezes até sem estudo. Infelizmente, a atual gestão tem feito esse movimento sem um estudo aprofundado, tem feito essa movimentação em transformar escolas em tempo integral, fechando as turmas de educação de jovens e adultos. Então, as equipes de monitoramento, as equipes de planejamento precisam estar atentas aos seus territórios e pensar essas políticas de modo articulado, não de modo desarticulado, ouvindo sempre a participação popular, uma gestão democrática, participativa e inclusiva. Pode passar. Bom, aqui, já trazendo a especificidade, como que nos últimos anos o Estado da Bahia foi ampliando a especificação, a partir do momento da matrícula, do acesso aos dados, na inserção do censo, que sempre fecha 31 de maio do ano anterior. Ter a atenção em como essas especificidades elas estão aí em destaque. E claro que a gente, como especialista da área, tem que ter uma maior observação nesse momento, quando temos a ampliação de matrículas de deficiência intelectual, em que acabam entrando a questão do autismo. Mesmo sabendo que nós temos hoje no censo já essa delimitação para o registro de matrícula das crianças autistas. Mas ainda
um destaque à emissão de laudos, que ela tem sido, infelizmente, muito alta, em alguns casos, com especialistas da área da saúde indicando ações à educação. Nesse sentido, a gente tem orientado aqui no Estado, né, e nos municípios, que é importante o trabalho intersetorial, que é importante o trabalho com a saúde, né, na criação dos CAPSIs, na criação de uma política de atendimento à criança e às infâncias, que não trate da medicalização dessas crianças desde muito pequenininhas. É descabido trazer bebês de 2 anos já tomando Ritalina ou até mesmo trazendo um laudo para essas crianças. É necessário um acompanhamento, não é apenas em uma única consulta o especialista trazer as ações pedagógicas a serem desenvolvidas na escola, precisa desse fortalecimento dessa rede de atenção socioassistencial, dessa política pública articulada, pensando essas crianças nesse atendimento e ter muito cuidado com essa emissão de laudos. Pode passar. E aí vem os desafios, né? Eu já tenho aqui o destaque dentro desses desafios, né, para encerrar a minha fala, a ampliação e o fortalecimento do regime de colaboração e monitoramento da meta, isso é importantíssimo, a ampliação e fortalecimento da rede socioassistencial, como eu disse anteriormente, a articulação das políticas públicas, as políticas de saúde, de assistência, de direitos humanos, atenção que ainda o Estado tem um percentual de classes excludentes, isso é um destaque que eu faço. Universalizar o atendimento de 4 aos 17 é um desafio para a Bahia. E, claro, né, ter a atenção ao atendimento à educação infantil, em pensar o trabalho com os bebês, pensar o debate do ensino médio articulado com o novo ensino médio, como fica esse trabalho de contraturno, como fica o trabalho do AE no contraturno relacionado com o tempo integral, é uma das perguntas, né, que a gente tem feito. A formação de professores e profissionais da educação numa perspectiva do direito à educação e inclusão escolar, e o fortalecimento de uma gestão democrática numa perspectiva inclusiva, né? Ter a atenção dos laudos, como eu disse anteriormente, e pensar e ampliar cada vez mais o apoio ao desenvolvimento das tecnologias pedagógicas, das tecnologias assistivas, atendendo às especificidades das crianças e dos estudantes público-alvo da educação especial, né? Aqui eu quero agradecer esse momento, esse espaço de reflexão, de trazer esses pontos, dizer que a Bahia não está sozinha, que nós temos também muitas dessas tensões, e acreditar que nesse espaço de colaboração, que nesse espaço de uma gestão democrática inclusiva, nós podemos dialogar, nós podemos ampliar, e proporcionar um debate cada vez mais inclusivo e participativo. Quero agradecer muito esse momento a todos que estão participando e me coloco à disposição, né, de partilhar, de contribuir. Os slides já estão também com os colegas, né, que estão coordenando a conferência, e gratidão por esse momento em ampliar o debate do direito à educação e da educação especial numa perspectiva inclusiva. Boa tarde aí a todas e todos e todes.